Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Mal. Nesta sexta-feira, hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje aqui, dia 19 de novembro de 2021, agora são 9h31. Sejam todos muito bem-vindos ao Boteco de número 65, meu amigo. Rapaz, tem gente que acha que é fácil estar aqui todo dia. 65 temas diferentes abordados aqui ao vivo para você, né? É o que eu falo, tem gente que fica todo dia só descrevendo a chuva. Eu me sinto muito orgulhoso de hoje, 65 semanas depois desse começo desse projeto, que de projeto não teve nada, bora hoje falar sobre um tema tão importante que você deve ter ouvido um sem número de vezes falar sobre, mas os Estados Unidos, para as mais de 100 pessoas, os Estados Unidos querem subir ou precisam subir os juros deles, da economia. E aí, o que eu faço, Brasil? Só que ninguém te explica qual o problema nisso, qual a dificuldade, né? De onde viemos, para onde vamos? Será que é a primeira vez? Como é que funcionou antes? E principalmente vou falar sobre um detalhe que eu acho que provavelmente você nunca ouviu e vai ver aqui pela primeira vez com exclusividade. O principal medo do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos nesse momento, não é exatamente com a alta dos juros, é com um fenômeno que aconteceu em 2005, na época do Greenspan, antes da crise de 2008. O maior medo é o que o chamado enigma de Greenspan volte a acontecer. E tem muita gente apostando que vai, e é sobre isso. E é algo extremamente importante, e você vai inclusive entender uma dinâmica extremamente importante do porquê que os juros, ao subirem nos Estados Unidos, podem ser os precursores de uma recessão de longo prazo, longo prazo não dá para saber, mas de uma recessão de grande porte no mercado financeiro, né? Você vai entender sobre isso. Bom, como você já deve ter ouvido falar 412 vezes essa semana, né? Só essa semana. Os Estados Unidos, o maior medo do mercado neste momento é que os Estados Unidos elevem a taxa básica de juros da economia americana. Não quer dizer grande coisa, cá entre nós, né? A não ser que você já tenha muito tempo de mercado, isso não significa tanta coisa, né? Para você que não entende, a taxa básica de juros, que no Brasil é a Selic, nos Estados Unidos é a Federal Funds Rate, é a taxa pelo qual os títulos de mais curto prazo irão remunerar ao longo do tempo, correto? É uma taxa com periodicidade anual. Então no Brasil, a Selic, tá? Lembrando, a Selic, a meta Selic, que é aquela que é anunciada no Copom, ela é 7,75, a Selic mesmo ela é 0,1 abaixo. Então ela é 7,65. Portanto, os títulos Tesouro Selic, que são os títulos mais curtos no Brasil, são remunerados pela Selic. Nos Estados Unidos, a Federal Funds Rate remunera os títulos de 3 e 1 mês. Sempre numa proporção um pouquinho maior no mais longo, né? Mas é isso. Então, é a taxa que remunera os títulos mais seguros, os títulos de menor prazo dentro da economia americana. Até aí, o que você tem a ver com isso? Fala a verdade, né? O que você tem a ver com isso? Nada. Qual o ponto importante nessa conversa? Em momentos que a gente chama de expansão econômica, expansão, ou seja, economia está pujante, um monte de gente ganhando dinheiro, economia indo bem, bem mesmo, saudável. Normalmente, nesses momentos, o Fed reduz as suas taxas, né? Por quê? Como forma de literalmente permanecer com o mercado disponível, pouca concorrência por dinheiro, né? E também porque o mercado tem baixa percepção de risco, então ele não precisa subir. Só que eventualmente é normal, dentro de um ciclo de expansão econômica, que no final desse período haja um movimento que a gente chama de inflacionário. A economia como um todo começa a aquecer demais e ela vai passar do ponto. Isso não é algo fora do normal, muito pelo contrário. É previsto dentro do ciclo, porque o ciclo começa num período que anterior a ele, era um período de muito medo. Então o mercado estava bundão, eu e você estávamos nessa época. E, portanto, quando o mercado começa a acelerar,
ele acelera devagar, porque as pessoas vão pegando confiança, por assim dizer. E os fundos também, os grandes patrimônios globais também vão pegando confiança ao longo do tempo. Beleza. E esse processo, portanto, leva anos às vezes. E esse é o negócio. Quando começa, portanto, o ciclo de expansão, a inflação não está descontrolada porque é um ciclo lento. E a inflação vai se descontrolar. E lembra, quando eu digo descontrole, ela é literalmente subir demais. E eu estou falando isso em países civilizados, não no Brasil. Tá? Porque no Brasil já é diferente. Mas depois a gente fala disso. Então, no final do ciclo, normalmente, a inflação começa a acelerar, porque está todo mundo correndo muito, começa a ter escassez de produto, muita demanda, baixa oferta, o preço descontrola, beleza. Nesse momento, historicamente, os bancos centrais começam a subir os seus juros, por quê? Nesse momento, o juro básico, né? Juro mais, porque, e detalhe importante, o único juro que é comandado pelo Banco Central de um certo país é o juro de curto prazo. Esse juro mais curto. Todas as outras taxas, 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, o Banco Central não tem nenhuma interface. Nenhuma. Esses juros são comandados pelo mercado. São o que a gente chama de juros de mercado, tá? Esse é um bom ponto a ser deixado claro. Bom, e o que o Banco Central então faz? Quando o Banco Central naturalmente passa a elevar juros, quando o ciclo de expansão precisa ser restrito, por que ele faz isso normalmente? Porque quando ele eleva juros, entre eu emprestar dinheiro, por exemplo, para uma empresa, para ela me remunerar, e eu emprestar para o governo, eu empresto para o governo. Ele é o que a gente chama de risco soberano. Ele é o menor risco dentro de qualquer outra classe de risco num certo mercado, tá? Quando o Banco Central passa a elevar os juros, naturalmente, um monte de dinheiro que estava em outras áreas ou outras formas de investimento, o cara faz uma conta e fala assim, bom, eu estou no mercado, eu vou falar do Brasil que é mais fácil de entender. Eu estou no mercado com 2% na Selic, pô, 2% não é nada. Então eu prefiro pegar esse dinheiro e dar para a Magalu. A Magalu vai abrir loja, vai vender um monte de coisa, ela vai, portanto, se financiar com o meu dinheiro, e para mim, mesmo que ganhe pouco, mas ganhar 2 ou ganhar 4 na Magalu, eu prefiro 4. Beleza, tô dando 4, é só um número, tá? Beleza, tô dando um exemplo pontual, tá? O banco faz a mesma coisa. Fala assim, uai, o governo me empresta, o dinheiro que eu tenho parado, se eu deixar parado, o governo me remunera em 2%. Se eu emprestar para o Maurício vai me pagar 10, 8. Então eu prefiro emprestar para o Maurício. Beleza. Quando o ciclo começa a inverter, portanto, os juros começam a subir, o que é que acontece normalmente? Existe uma reversão desse ciclo. Portanto, quem estava com muita disposição a risco fala assim, por que eu vou me expor a um risco maior se agora estão me pagando mais no governo? Risco soberano. Então eu prefiro pegar um pedaço do meu dinheiro que estava na Magalu e vou tirar da Magalu e jogar na Selic. Ok? Portanto, ela vai enxugar dinheiro do mercado. Quando o Banco Central faz isso, literalmente é uma das ferramentas, tem compulsório, tem outras ferramentas, mas essa é a mais famosa e mais importante. Quando o Banco Central eleva juros, ele literalmente enxuga dinheiro do mercado. Ou seja, muito dinheiro que estava em outros lugares troca de posição e vai em direção ao Banco Central. Isso naturalmente, quando o dinheiro para de circular ou reduz a circulação, a economia como um todo naturalmente tende a esfriar, porque aquela demanda em excesso começa a cair por razões óbvias. Você ia comprar um carro, por exemplo, e estava financiando com juros de 0,8 ao mês. Aí o Banco Central sobe os juros de 2 para 8, igual nós estamos agora, 7,5. Pronto. O cara que ia te emprestar, se fosse 0,8, quer dizer que seria 10% ao ano. Ele fala assim, eu vou emprestar para o Maurício a 10% ao ano, sendo que o cara pode me dar um calote, ele pode sumir com o carro. E no mercado eu tenho 7,5? Não é mais 10. Agora é 15, agora é 20 para emprestar para você comprar um carro. Portanto, você vai falar assim, pô, mas 15 agora ficou caro, não vou comprar o carro. Portanto, não vou comprar o carro, o dinheiro para de circular. Eu estou falando do exemplo do carro, mas poderia ser qualquer outra forma, tá? Ou seja, a dinâmica dos juros é uma dinâmica muito ampla de controle de dinheiro circulante. Eu fiz aqui um resumo muito rápido para você entender
qual a importância da taxa básica de juros. Tá bom. Qual que é o ponto nessa conversa? É lógico que eu estou falando do Brasil, que a Selic vai de 2 para 7,5. Ainda vai, inclusive... Quer ver? Vou mostrar para você agora aqui, para você ver como é que tá hoje no Bloomberg. Tem muita gente falando que não. Estamos perto já do alto da Selic. Vamos dar uma olhada? Se está perto? Ó, data de hoje, 22 de novembro. Olha aqui, ó. O mercado prevê ainda, ó, em maio do ano que vem, 13% ao ano na Selic, inclusive com um aumento que pode ultrapassar 1,75 na próxima reunião do dia 9 de dezembro, né? Ou seja, vocês acabaram de ver em tempo real o quanto o mercado aguarda ainda que a Selic vá. Detalhe, isso não é uma garantia, é uma perspectiva por enquanto, tá? Então no Brasil vai de 2 para 13. Só no Brasil que isso acontece. Nos Estados Unidos isso é diferente. Os Estados Unidos têm juros historicamente mais baixos, óbvio. Ele é um país menos inseguro do que os outros, todos os outros, né? Então os Estados Unidos são considerados o porto seguro do mundo. Detalhe importante, se você me perguntar, eu não acho que a Selic vai a 13. Eu acho que ela vai a 12 ou a 11,75. Um passo atrás do 12, é o que eu acho, até agora, né? Se não der nada, se não der caca lá fora, isso falando do jeito que tá agora, porque se der caca lá fora, meu amigo, aí pode segurar a Selic mais alta, tá? É o que eu acho. Nos Estados Unidos, neste momento, sabe quanto que é a taxa Selic do Fed nesse momento? Você faz ideia? A taxa efetiva, que a gente chama, é o que eu falei para você. A meta Selic é 7,75. A taxa efetiva, que é a Selic, ela é sempre 0,1 abaixo, que é o CDI. Ela está em 7,65. Então a taxa efetiva dos Estados Unidos hoje é 7,65. Qual que é a taxa efetiva nos Estados Unidos, você sabe? Tá preparado para a zoeira ou não? É, meu amigo. Sabe qual é a taxa efetiva nos Estados Unidos? Vamos ver? Vamos ver? Aqui, ó, no Bloomberg. Vamos ver o Bloomberg? Aqui tem Bloomberg, tem tudo. Ó, o cacete, tô conseguindo mudar aqui. Pronto, aqui, ó. É a Federal Funds Rate, tá? Vamos dar uma olhada aqui, botar o track. 0,08% ao ano. A Federal Funds Rate, nesse momento, ela é de 0,08%. Ela é menos de 0,1% nesse momento. É igualzinho no Brasil, entendeu? Igualzinho. O que isso significa? Significa algo muito simples? Significa. Isso significa, entendeu? Isso significa que o Banco Central americano não tem nenhum estímulo para que as pessoas deixem dinheiro no curtíssimo prazo. Ou seja, o objetivo do Banco Central neste momento é que o máximo de dinheiro possível, literalmente, vá para o mercado, esteja circulando nas empresas, financiando dívida, comprando ações, financiando atividade produtiva, comprando videogame, o que for, né? Só não fique remunerando, ok? Beleza, tá ok. Isso que vocês entenderam, portanto, é normal. Qual o problema da eventual elevação do juro nos Estados Unidos? Você sabe me dizer? Escreve aí para mim, você que está me participando, para as 400 pessoas que estão comigo ao vivo de novo nessa sexta-feira, novamente a marca dos 400, muito obrigado, viu? Obrigado de coração, vocês não estão entendendo como isso faz bem para mim. É o 65º boteco que eu faço, 65 temas diferentes, nenhum deles que você ouviu em qualquer outro lugar, e eu tô aqui, fico aqui e aqui permanecerei enquanto eu estiver no pique, hein? O que é que você acha que faz parte disso aqui? Inflação é um pouco diferente, Carla. Flight to quality já é o que está acontecendo já. Rolagem da dívida fica mais cara. Edu já pegou um ponto. Corretíssimo. Bolsa despenca. É uma relação que se espera, mas não é garantida. Diminui liquidez no mercado de ações. Isso sim, né? Alta do dólar, globalmente, totalmente. Porque se elevam os juros,
dinheiro do mundo inteiro vai começar a ir para os Estados Unidos, ou tender a ir. Então o fluxo de entrada nos Estados Unidos é grande, para entrar nos Estados Unidos eles têm que comprar dólar e vender o resto, o dólar tende a subir. Correto também. Correto também. Então, vocês viram várias, olha que legal que é conversar com uma audiência realmente qualificada. A maioria de vocês já entendem as dinâmicas. Tem um problema. Ok, mas isso na verdade não é exatamente um problema. Porque se o Banco Central precisa... Porque assim, vamos combinar um negócio. Se isso fosse um problema, não poderia ter acontecido antes. A pergunta que fica, já aconteceu antes? O Banco Central americano já subiu os juros antigamente? Antes? Hã? Teria sido a primeira vez? Daqui a pouquinho eu mostro. Vamos conversar. Bom, eu falei agora aqui para vocês sobre uma série de dinâmicas de como funciona, né? Qual o problema principal que o Banco Central está correndo neste momento e que pode causar um efeito em cascata? E a partir desse momento aqui, meu amigo, se prepara que você não vai ver em lugar nenhum, tá certo? É aquilo, 65 botecos, bicho. Porra, 408 pessoas me assistindo, eu tenho só que agradecer mesmo. Em 2005, existiu uma... Já se sabia que era uma bolha, né? Mas eu nem gosto do nome bolha, tá? Porque o bolha prevê que é algo que está sendo inflado, que ninguém está vendo. Não, cara, desculpa. Em 2005, depois da crise de 2001, Torres Gêmeas, né, estouro da bolha.com, o mercado americano entra um turbilhão de alta de ativos imobiliários, né? Chamada de bolha imobiliária, que eu não concordo nem com o nome, mas tudo bem. O presidente do Banco Central nos Estados Unidos, do Fed, era o chamado Alan Greenspan. Alan Greenspan foi provavelmente o mais longevo e, na minha opinião, o mais importante presidente de Banco Central nos Estados Unidos da história. Ele chega no mercado americano em agosto de 87 e ele fica até 2006. Ele ficou quase 20 anos. Ele passou por 4 presidentes. Ele entrou com o Reagan, virou para o George Bush, ficou com os 2 mandatos do Clinton, foi para o George W. Bush, ficou nos 2 mandatos e saiu no final, quase quando o Obama já estava chegando. Então ele ficou com democratas e republicanos. O cara na minha opinião, ele é uma sumidade. Você não vê entrevista dele naquela época, ele não falava. Mas por que eu digo que ele foi muito importante? O Alan Greenspan pega 2 crises de gigantesco porte. Primeiro, a Segunda-feira Negra, em 87. A maior queda em um só dia do índice Dow Jones na história. Foi em outubro de 80. Ele entra, 2 meses depois tem a Segunda-feira Negra. Ele teve uma postura impecável na época. Tem uma frase famosa que ele fala assim: eu reafirmo a posição do Fed que ele irá garantir qualquer nível de liquidez que o mercado precisar. A Segunda-feira Negra foi eu já fiz um Boteco do Mal sobre ela, né? Foi um evento catastrófico, não tinha circuit break, foi um negócio assim surreal. O Greenspan já era presidente do Banco Central, na época do Reagan, inclusive. Ele passa pelo George Bush, guerra no Iraque, ele passa pelo Clinton, Kosovo, Tigres Asiáticos, Moscou, Brasil, quase quebrou, recorreu ao FMI. Ele passa para o George W. Bush, queda das Torres Gêmeas, quebra o estouro da bolha.com, e ele vai pegar todo o processo de inflagem na época da bolha imobiliária. Em 2005, o mercado já estava sentindo que estava... Lembra que eu falei? Os juros ficam historicamente baixos, né? Vamos dar uma olhada como é que estavam os juros na época lá, para você entender? Cara, sendo sincero, eu fico tão feliz de poder produzir conteúdo assim, de graça, para quem quiser. Quer comprar meu curso? Pode comprar, domingo estamos lá nas inscrições, mas juro para você, como eu queria que alguém falasse isso para mim em 2002, não tinha ninguém para falar. Você vai aprender um monte hoje aqui, acredita, viu? Bom, primeiro, eu vou mostrar, isso aqui é o gráfico da Federal Funds Rate, tá? Eu vou pegar desde o começo lá, tá?
Ó, isso aqui é desde 1955. Eu só vou trocar isso aqui para mensal, porque aí eu consigo mostrar direitinho, tá? Taca o dedo no coraçãozinho aí, por favor. Obrigado, Brasil. Ó, isso aqui é o gráfico da Federal Funds Rate desde 55. Ou seja, dos últimos praticamente 70 anos, tá? Ou seja, veja que lá atrás estava na faixa de 2 e 2,3 e quando estoura lá como é que chama? A crise do petróleo, os juros chegam na maior cotação da sua história quando ele chegou a 19%. E hoje está aqui nas mínimas, basicamente em zero, né? Mas primeiro, veja que não é algo incomum a alta dos juros de tempos em tempos, né? Ou seja, ó, 2000 aqui, ó, estoura a bolha.com, os juros sobem. Passa o estouro da bolha.com, os juros caem. Em 2005, aqui, ó, esse ponto, eu vou até dar um zoom agora aqui, para a gente poder ver isso aqui, tá? Ó, tá aqui. Aqui, ó, em maio de 2004, desculpa, tá vendo ali, ó, 31 de maio, em base, ela estava em 1%, tá vendo ali, ó, 1%, ó, juro. Em questão de, puta merda, nem sei quanto tempo, em 6 meses, basicamente, o Greenspan eleva os juros para 5,24. Então ele eleva os juros em 4 pontos percentuais. 4 pontos percentuais, mais ou menos, em 6 meses. Isso é o que a gente chama de choque de juros. O mercado começou a correr demais, e eles elevam os juros. Beleza? Ok. Por que 5? Você sabe me dizer por que o Greenspan eleva para 5? Por que não 6? Por que não 4,5? Por que não 7? Por que não 3? Por que não qualquer outro número? Por que 5? Ou 5,25 no caso? Você sabe dizer, não? Tem um motivo do porquê disso. Vamos lembrar o começo da conversa? O começo da conversa? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Para dar sorte. Eu vou voltar no começo da conversa. Você lembra qual que é os juros que o Banco Central controla? Qual que é? Porque era 2005. Qual que é os juros em prazo que o governo americano ou qualquer outro governo controla? É o juro de curto prazo, correto? Os de mais curto prazo. Qual que é a única teoria? Eu já falei, inclusive falei sobre isso há 1 ou 2 botecos atrás. Qual que é o principal medo? Isso, Matheus, você já matou, Matheus. Qual que é o principal medo que o Banco Central tem em termos de percepção? Qual o fenômeno que o Banco Central não quer que aconteça quando o assunto é juros? Qual que é? Para as 440 pessoas ao vivo. Isso, Brunão! Matou a pau, velho. É isso aí, ó. Brunão, o principal medo que o Banco Central tem é a inversão da curva de juros. O que é a inversão da curva de juros? Quem que aí lembra? Quem que lembra aí? Vocês que são botequeiro comigo aí? Quem que lembra o que é a inversão de curva de juros? Para você que perdeu eventualmente, né? O maior medo do Banco Central é que ocorra uma inversão da curva de juros. O que é a inversão da curva de juros? Juros longos pagando menos do que os juros curtos. Ou seja, o mercado com mais medo hoje do que daqui 20 anos. Ele acha que hoje tem mais risco do que daqui 30 anos. Como é que será que estavam os juros de 30 anos dos Estados Unidos na época? Eu acho que vocês já entenderam. Vamos dar uma olhada? Juros de 30 anos aqui, ó. Em amarelo. Olha onde é que estava a curva de 30 anos. Olha só, meu amigo.
em 5,22. Ela estava aqui antes, ó. Antes mesmo aqui, ó, quando os juros estavam ali na faixa de 1, ó. Lá em cima, lá, ó. 5,34. Opa, então pera. Eu tô com um juro presente de 1%, então eu vou jogar esse juro lá no horizonte de 30 anos. Ok. E aí o mercado vai olhar para isso e falar, opa, juros estão subindo, o Banco Central está agindo da forma que deveria, né? Porque detalhe, isso eu mostrei para vocês, historicamente, isso não é um fenômeno novo, né? O Banco Central trabalha mesmo com essa faixa. Olha que curioso, vamos dar uma olhada aqui? Eu vou pegar um zoom aqui, só para vocês poderem ver. Eu vou pegar desde 1974, pouco depois do final de Bretton Woods, tá? Olha lá. Olha a linha verde de 30 anos, ó. Sempre que o Banco Central sobe juros, a curva longa também sobe. Banco Central sobe juros, curva longa, ó, e olha que legal, sobe para cá, ó. Sobe juros, curva longa sobe. O Banco Central falou, eu tô eleito, o que eu faço? O mercado vai olhar, o Greenspan pensou, eu vou aumentar os juros, o mercado vai ver isso com bons olhos, né? Porque e detalhe, ele estava fazendo certo, a economia aquecendo demais. Quando eu for fazer isso, o que vai acontecer com os juros longos? Vão subir também. Não sei se vão subir muito. Vão para 6, 7, 8% ao ano. Mas tem um problema, né? Ninguém combinou com o mercado, né? Esse aqui é o problema, ninguém combinou com o mercado. Entendeu? Quando você não combina com o mercado, meu amigo, tudo fica pior. Entendeu? Quando eles elevaram os juros, sabe o que aconteceu com a curva de 30 anos? Aqui, ó. A curva não saiu do lugar. A curva não saiu do lugar. Olha aqui, ó. Tava onde estava e ficou ali mesmo. Portanto, o Greenspan foi chamado, esse fenômeno, do dilema ou do enigma de Greenspan. Porque ele não entendeu, quer dizer, ele entendeu. Claro que ele entendeu, não é burro, né? Mas quando eles fizeram isso, elevaram os juros, na verdade isso só evidenciou um medo gigantesco no mercado. E foi um prenúncio horrível, horrível. Porque esse processo, detalhe interessante, tá? O Greenspan ficou no Banco Central até... Cadê? Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. 31 de janeiro de 2006. Vamos dar uma olhada na curva de juros? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O topo aqui, ó. Eles sobem para um novo platô. E veja que a curva longa, aqui parece pouco tempo, tá? Mas a diferença entre, ó, aqui, ó. Aqui é julho de 2006 e aqui é julho de 2007. Isso aqui tem um ano, tá? Um ano, esse quadradinho. Os juros de 30 anos deram uma bela de uma aada. Curiosamente, quando não deu certo, o Greenspan saiu. Não deu certo, o Greenspan saiu. Na época, isso aqui foi a hora que o negócio... Qualquer um que olha para um sinal vermelho deveria ter olhado para aquilo ali. Porque lembra, vai até julho de 2007, que é o topo do SP 500. E os juros voltam a cair. Meu amigo, nessa hora, era a hora de você correr. Era a hora de você correr. Porque o que isso sinalizou na época, para as 460 pessoas ao vivo? Quando o Banco Central dá um choque de juros e a curva longa não saiu do lugar, isso significava só uma coisa. Não tem como significar outra coisa. O mercado está cagando de medo. Mas assim, se borrando de medo. Detalhe, nós estamos falando dos Estados Unidos, o caixa do mundo. Quando isso acontece, isso foi um prenúncio horrível, horrível. Tanto que um ano depois, um ano e meio, vem a crise de 2008. Né? Normalmente, quando isso acontece, a chamada inversão da curva de juros, meu amigo, deu ruim. Lembrando, mas tem um detalhe,
Inversão no Brasil é igual a inversão nos Estados Unidos? Inversão nos Estados Unidos é igual inversão no Brasil, não? Vocês acham que é igual? É igual. Afinal de contas, é tudo igual. A gente tem aqui, eles têm o Mickey, a gente tem a carreta furacão. Entendeu? Qual o problema? Cada um tem o que pode, não é verdade? É tudo igual. Não, não é igual. Não é igual. E tem um detalhe. Toda vez que acontece uma inversão, e olha o juro que eu tô pegando. Eu tô pegando o juro de 30 anos contra o de 3 meses. Uma inversão na curva de 30 contra 3 meses é muito ruim. Porque tem outras inversões, tem de 10 com 2, 10 anos contra 2, 30 contra 10, 30 contra 3 meses. Meu amigo, deu ruim, assim, mas deu ruim, assim, num nível, meu amigo, hardcore, assim, entendeu? Mas deu muito ruim, tá? Atualmente, tá todo mundo falando de novo, né? Ah, o Banco Central pode subir juros, blá, 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 blá. Beleza, até aí tá tudo bem. O que é que tem de diferente neste momento? Quem aqui adivinha? Quem não me segue ainda pode me seguir. O que é que tem de diferente neste momento em relação a 2005? E eu não estou perguntando da economia, eu estou falando da mesma dinâmica. O que está acontecendo agora? É bom lembrar. Os ritmos de preço nos Estados Unidos estão num ritmo acelerado. A inflação lá bateu 7, 8% ao ano, né? O Fed está ficando preocupado, já falou várias vezes e começou a discutir, inclusive, aumento potencial da taxa várias vezes, né? Só que tem um detalhe ruim, um detalhe bem ruim. E agora vamos ver quem aqui que acerta o detalhe da coisa. Há quanto tempo, mais ou menos, o Banco Central está falando em aumento dos juros? Você sabe? Há quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Quanto tempo, mais ou menos? Diz aí para mim, há quanto tempo que você que está acompanhando tem visto o Banco Central falar em aumento de juros? Faz mais ou menos uns 6 meses que ele está falando. Mais ou menos, não é exatamente esse número, mas que seja 6 meses, né? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada como é que é a curva de juros. Ela tem falado, o Ulisses, ele falou há cerca de 1 ano, mas ele está falando mais mesmo, principalmente quando a retomada nos Estados Unidos depois do Covid realmente acelerou. 6 meses, mais ou menos, tá? E de novo, não é um número para ser redondo. Portanto, se nós estamos em novembro, mês 11, nós estamos falando do mês 5, maio, tá? Se ele fala que ele vai começar a subir os juros, o que era para ter acontecido com a curva longa? Só acontecido. Quando o Banco Central brasileiro começou a falar que ia subir a Selic, o que aconteceu com a ponta longa da curva? O que aconteceu com os títulos de 2026, 30, 35? Quando aconteceu? Sobe. Começam a subir. Opa, peraí, o Banco Central vai começar a subir, eu vou começar a subir as taxas longas, tá tudo certo. É normal. Vamos dar uma olhada como é que tá a taxa longa? Ó, esse aqui é o juro de 30 anos, tá? Aquela linha verde. Maio de 2015, maio de 2021, tava 2,28%. Cara, na verdade, desde março que as taxas só caem na curva longa. Então, pera, a curva longa americana está caindo e o Fed está falando que vai descer, que vai subir os juros e a curva longa está caindo. O Fed vai subir os juros e a curva longa está caindo. Está dando uma bela de uma... Isso não é um bom sinal. E qual o principal problema nesse momento? Qual o principal problema para as 480 pessoas ao vivo? Em 2005, exatamente isso, Matheus. Exatamente isso, Matheus. Como eu gosto de ter... Eu adoro vocês, bicho. Eu vejo umas lives por aí que só tem uns pés de pano, bicho. Eu tenho uma audiência tão boa que vocês me acompanham, mesmo falando bobagem aqui, né? Em 2005,
a curva longa estava em 5%. Então o Fed podia subir de 1 para 5. Ainda que a curva invertesse como aconteceu, ele tinha como dar um choque de verdade, de 1 para 5. Isso é choque de juros, de verdade. De verdade. Entendeu? Quanto que está a curva longa agora? Você não vai gostar de ver. Você não vai gostar de ver. Eu sei que você não vai gostar de ver, entendeu? Eu sei, cara. Entendeu? Vamos dar uma olhada? Ó, curva longa, curva curta, tá a linha branca ali. Curva longa, a linha verde. Vamos colocar mais um zoom aqui. Vou colocar um zoom aqui. Pronto, aqui assim. 1,93%. 1,93%. Portanto, o Banco Central americano hoje não tem 2% para aumentar os juros. Não tem. Ele não tem 2 pontos percentuais. Se ele subir em 2, já vai inverter a curva. De 30 anos. E detalhe, se inverter a de 30, todas as demais vão inverter. Meu queridíssimo amigo Tavi Costa fez um post essa semana. É muito difícil fazer isso no Bloomberg. Por isso que eu vou pegar a imagem dele. Eu queria agradecer ao Tavi Costa, inclusive, por gerar conteúdos maravilhosos sobre isso. Olha que legal que ele mostrou aqui, ó. Você vai ver todas as curvas aqui, ó. Ó, a linha vermelha é a Federal Funds Rate, a amarela aqui, ó, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos, tá? Ele parou na de 10. Eu vou na de 30, porque a de 30 é a mais longa. E se ela inverter, é porque tá muito feio. Tá muito feio. Então, se inverter a de 30, a de 10, a de 20, a de 5, a de 3, inverte todo mundo. Então, o que acontece hoje? O Banco Central não tem margem de manobra. O Banco Central está se colocando numa sinuca de bico que está pronto para gerar o enigma de Powell. Né? Eu digo enigma porque parece que o Greenspan não sabia. Claro que sabia, não é besta, pô. O cara é um dos caras que mais entende de economia do mundo. Ele sabia o que estava acontecendo, não era um enigma, eles chamam de enigma. Em inglês chama conundrum, né? O problema é exatamente isso. Como essa história da inflação transitória não está passando, eventualmente a extremidade longa não vai se mexer. Tem um exercício interessante para fazer disso. Porque tem um outro ponto da conversa que aí é onde eu vou terminar o boteco. Mas eu quero que... falta tempo, ó, 490 pessoas. Será que a gente chega nas 500? Será que a gente chega nas 500? Porra, vamos ver aí, ó. Caralho, fala pra mim. Onde vocês já viram isso? Fala pra mim! Fala pra mim! De graça! Fala pra mim! Onde é que vocês viram isso? Ah, rapá! Edição 65 e a gente não perdeu o jeito não, rapaz. Ah. Vamos pensar. Num cenário como esse, existem algumas coisas pouco lógicas. Porque assim, ó. Se eu pensasse nisso, eu falaria assim, vou lembrar, a dinâmica é inversa. Se o Banco Central subir os juros, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro naturalmente vai se direcionar para juros, né? Tá todo mundo com medo. Quando o mercado se direciona para juros, né? O que acontece, portanto, com o mercado de juros como um todo? Tá todo mundo comprando, né? Se você tivesse comprado num título de 10 anos, tô comprado num título de 10 anos, não de 2 anos, 3 meses, de 10 anos, de 30 anos, o que é que tende a acontecer? Tá todo mundo saindo dos títulos, eles estão vendendo. O que acontece com as taxas? A taxa sobe, em tese, mas o valor do título, o que acontece? E não estou falando de meia dúzia de gente saindo, tá? Eu estou falando de muita gente saindo. O valor do título cai. E, portanto, num cenário de choque como esse, a lógica
a lógica diria o seguinte: portanto, se eu estiver comprado em juros, olha que coisa, isso aqui é coisa de gente maluca que eu vou falar agora, tá? Isso aqui é coisa de gente que bate os pinos com força, tá? Para as 480 pessoas ao vivo comigo às 10h20 da noite. Se o mercado está saindo, se eu tivesse títulos de dívida, eu falava assim, puta, eu vou começar a perder dinheiro com juros. Nos Estados Unidos. Tem um problema nessa conta. E aí é que é a parte mais engraçada. 2008 isso não aconteceu. 2020 isso não aconteceu. Não do jeito que você acredita. Porque isso teria uma tese e falar assim, não, isso quer dizer então que títulos de dívida não são mais seguros. Vamos dar uma olhada? É aí que a coisa vai zoar o barraco. Agora você pode se preparar, tá? Porque agora a gente vai começar a hora da zoeira. E agora é a parte 2.0 que você não viu em lugar nenhum. Se isso acontecer, o mercado como um todo vai ficar medroso, correto? Correto. Mas aonde que o bicho vai pegar para as 506 pessoas ao vivo? Obrigado, Brasil! Aê, porra! Muito obrigado a cada um de vocês, viu, bicho? 65 semanas fazendo conteúdo inédito todo dia, cara. Não é fácil, bicho. Não é fácil. Vocês não estão entendendo, cara. Produzir conteúdo assim, velho. Coisa boa, velho. Coisa boa. Pensando em cada um de vocês que estão aqui comigo às 10h22 da noite. Pensando de verdade. Você tem que valer o tempo deles me assistindo. Se quiser comprar meu curso, compra. Se não quiser, tá tudo bem. Mas o que eu vou entregar é de boa qualidade. Nós estamos agora entrando na fase 2.0 do problema. E agora é a fase do problema e agora é que você vai entender a virada da chave. Quando entra o regime de dinheiro sendo injetado no mercado, o Fed, o QE lá, os Quantitative Easing ou qualquer outra forma lá, o que muda no mercado nessas horas? O Banco Central americano começa a comprar dívida, basicamente comprar títulos de dívida, tá? Financiando empresas. Só que tem um problema nisso. Cara, esse gráfico é tão bonito. Esse gráfico você não viu em lugar nenhum. Você sabe o que é isso aqui? Esse gráfico vem de 1989, tá? Olha que legal, ele vai subindo, ó. E agora ele está em 8,72. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o prazo médio das dívidas corporativas totais que tem investment grade nos Estados Unidos. O que em 2005, por exemplo, na época do Greenspan, por exemplo, 2005 lá embaixo, ó, né? Era de mais ou menos 6 anos, hoje está com quase 9. Por que isso importa? Por que é que isso importa? Quem sabe? Por que é que isso importa? Por que é que isso importa? Cara, 520 pessoas ao vivo. Puta que pariu, que maravilha. Obrigado, bicho. Ó, eu tava num dia tão difícil hoje que vocês não acreditam. Muito obrigado, viu? Por que é que esse prazo importa? O prazo médio das dívidas privadas emitidas nos Estados Unidos estão em perto de 9 anos. É a máxima histórica. Nunca estiveram tão altas na história. Isso chama duration. Duration é um nome que dão para dizer o prazo de vencimento. Não, o problema não é esse. O que isso significa é que os investidores estão mantendo em carteira cada vez títulos mais longos, privados. Porque como eles estão pagando cada vez menos, é bom lembrar, quando a taxa americana começa a cair, a taxa de remuneração das dívidas privadas também cai. E é bom lembrar que os americanos médios têm em carteira dívida pública e privada, eles não têm aposentadoria, né? Eles compram essas dívidas. Qual o problema? Se você tem uma dívida de 10 anos, por exemplo, e amanhã houver uma elevação das taxas, e detalhe importante, as taxas nos Estados Unidos, elas não são fixas.
normalmente, né? Tem as histórias de elas vão sendo ajustadas, né? Qual o problema? Se as dívidas começarem, se a taxa média é longa, se os juros forem ajustados, o juro é ajustado a tempo presente. O que isso significa? Esses 10 anos vão ser ajustados para trás. É uma conta de padaria. Se os juros subirem em 1%, e você tem uma dívida de 10 anos, esse seu título vai cair 10%. Mais ou menos, não é isso a conta, mas é para você entender. Ele vai ajustar os 10 anos a tempo presente. Subiu hoje 1%, o seu patrimônio vai cair hoje 10%. Hoje 10%. Se você tem um título de 20 anos, ele vai cair 20%. Ele perde a valor presente. Entendeu? Então, qual o problema nisso? O grande duration da dívida americana hoje, da família americana, causa um outro problema. E vai causar um fenômeno muito raro. Que é isso? Ó, agora eu vou voltar para título público americano. Tá todo mundo com medo, né? Os Estados Unidos sobem os juros. Só que nesse momento, portanto, se sobe o juro de curto prazo, para que eu vou comprar um título de 30? Eu vou sair dos títulos de 30, né? Verdade. Só que nesse momento, vão começar a competir nas ações. Por que eu vou pegar um título de tanto se eu posso, né, comprar ação, se eu posso pegar título público, né? Por que eu vou ficar com um título privado desse aqui, que vai ajustar também a minha taxa a tempo presente? Sabe o que vai acontecer? Eles tendem a sair dos títulos privados das ações e comprar título público. E, portanto, o título privado e as ações vão cair muito mais do que os títulos públicos, mesmo os de 10 anos. Então, mesmo num cenário apocalíptico, o cenário de título público é muito melhor do que qualquer, mesmo perdendo dinheiro no título público. Você tende a perder, aconteceu em 2008 e aconteceu o ano passado no Covid. Se você estava em ações, naquele momento você perdeu muito mais do que em título público. E, portanto, cria-se um paradoxo, que não tem nada de paradoxo, que é que mesmo num cenário apocalíptico, de juros subindo e invertendo a curva, estar em título público tende a ser muito mais favorável do que estar em qualquer outra classe, títulos privados, ações, fundos imobiliários ou a porra A4. Entendeu? Então, no exato momento em que parece óbvio, eu vou vender título, porque já que vai subir, o título curto e os títulos longos vão cair, na verdade, pode ser que o oposto esteja pronto para acontecer. Estar em títulos longos, por mais que não seja algo muito bom, pode ser algo extremamente favorável comparado com qualquer outra forma de título de dívida privado ou ações. Porque quando os títulos subirem, os títulos curtos, por que eu vou investir em Magalu se eu posso investir na Selic a 7%? Olha o que está acontecendo com Magalu agora. Tinha múltiplos PE de 140 anos. Uai, por que ela tem isso? Porque tinha uma avalanche de dinheiro que fala assim, entre deixar na Selic a 2%, eu prefiro correr o risco e comprar Magalu. A Magalu sobe, né? Quando a Selic começa a subir, o que acontece? Eu vou comprar Magalu. Pra quê? Tem 7% na Selic. Estou deixando claro de Magalu, mas Magalu, Via Varejo, Natura, todo mundo. Tô saindo, amigo. Isso tende a acontecer também nos Estados Unidos, aconteceu o ano passado. Portanto, não se admira que mercados sejam muito difíceis de serem previstos. Olha que maluquice. Num cenário de juros em alta, aconteceu em 2020, aconteceu em 2008. Estar em títulos públicos, mesmo perdendo dinheiro,
é muito melhor do que estar em qualquer outra classe. Não é maluquice isso? Inclusive, na carteira do ISF, da Mentoria Investir Sem Fronteiras, a construção foi feita sabendo disso. Porque em momentos de choque, e meus alunos do ISF sabem do efeito disso já, porque a gente já tem visto isso nas carteiras depois de um ano, deixa cair, tô nem aí. Porque mesmo caindo, é melhor estar em título público. São tempos malucos, mas que na verdade de malucos tem nada. Malucos tem nada. Mas olha que interessante, o Fed nesse momento, ele está numa sinuca de bico porque ele não consegue dar um choque de juros se ele quiser. Se a taxa de longo prazo tivesse em 4%, 3%, ele podia subir em 3%, 2,5% os juros, que daria um choque de liquidez no mercado, reduziria o ritmo da economia rapidamente e conseguiria restartar, porque a inflação não para de subir. Não tem como fazer. Mas veja que interessante. Tudo isso que eu estou falando para vocês é dinâmica de juros. Tudo isso é olhar para os juros e falar, o que é que eu posso fazer? Essa sacada de mesmo na pior crise, você conseguir olhar e falar, eu prefiro estar em título público, eu sei que eu vou perder transitoriamente algum dinheiro se eu tiver que sair. Porque é bom lembrar, você só perde se você tiver que sair. Porque no vencimento vai pagar lá o que você vai receber mesmo. Só se o país der um calote. Isso é operação de curva de juros. Quantas vezes vocês já ouviram isso para as 525 pessoas ao vivo às 10h32? Quantas vezes vocês ouviram isso que vocês ouviram hoje aqui no Boteco? Quantas vezes? Das duas, uma. Ou você entende de dinâmicas de ciclo de juros, ou você pode começar a pedir dinheiro mesmo para o seu influencer, porque não vai ter jeito. Tudo isso que eu estou falando agora aqui, eu não estou reinventando a matemática, nem a economia e nem ensinando o Greenspan, que tem 95 anos de idade hoje, nem morreu ainda o velho. Entendeu? Ele estava vivo, inclusive, na crise de 29. É, rapaz. Entendeu? Meu amigo, é assim que funciona. Quando eu falo que construir conteúdo de qualidade é um desafio, não é um desafio porque me colocam esse desafio, é porque eu me coloco neles. Eu me coloco. Eu não vou vir para um boteco para ficar descrevendo a chuva. Nossa, o mercado caiu 3%, o Bitcoin... Não, velho. Sabe por quê? Eu não quero desperdiçar o seu tempo e nem o meu. E é isso que eu quero que você entenda. Inclusive, esse é o único jabá que eu vou fazer, mas na verdade nem tem mais jabá, porque eu vou abrir as inscrições domingo agora para o curso de renda fixa e eu aguardo vocês domingo, 7h30 da noite, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Porque, de novo, a gigantesca janela, na minha opinião, que o Brasil está pronto para abrir, nos Estados Unidos, você viu agora. Detalhe, o Fed pode subir os juros em 4%, em 5%? Ele pode. Ouve a pergunta. Eu não estou dizendo se ele vai. A pergunta é, o Fed pode abrir? Pô, querer um resumo aí tá de sacanagem comigo, hein, bicho? Querer um resumo aí... Porra, eu não li o livro, mas vou ler o resumo, é sacanagem, hein, bicho? O Fed pode subir os juros de 5%? Ele pode? Pode. Ele pode. Mas ele faria um evento único na história, né? Um evento único na história. Subir muito acima da curva longa, o que abriria a recessão viria amanhã. O mercado cairia igual a jaca, tipo assim, em uma semana, né? Então ele pode, né? Ele pode. Ele não vai, mas ele pode. Mas no Brasil, a janela está aí. A janela está aí. A Selic eu mostrei para vocês, vai a 13%, o mercado prevê, eu acho que vai para 11,75. Marca aí, 11,75 é onde eu acho que a Selic vai. Isso se o externo, o internacional não der caca. Porque se der caca, aí você pode segurar 14, 15, tá tudo certo. Se não der caca, eu acho que nós vamos para 11 alto, entendeu? A oportunidade está aí. Você está comprado em título privado? Debenture, CRA, CRI, CRE, CRO, CRU? Se prepara. Está comprado em ações? Vai continuar pressionado. Ações como empresas como Magalu, todas essas empresas que precisam de dinheiro barato para se financiar,
porque não dão lucro de outra forma, terão problemas e vão arrastar o restante. Não tem como, né? É isso, meu amigo. Das duas, uma. Das duas, faço resumo e te vendo. Em resumo, é isso que vai funcionar. Então, quer aprender mais sobre isso? Domingo eu aguardo todos vocês lá para a turma única do curso de renda fixa profissional, que nós vamos atravessar daqui pro carnaval. Ó, quem sabe vai ter o bloquinho do mal, entendeu? O bloquinho do mal lá no carnaval pra gente... Estamos estudando e nós estamos no bloquinho, entendeu? Mas é isso, pessoal. O meu objetivo do alto dos 65 botecos, esse aqui é o número 65, é conseguir construir conteúdo realmente relevante. De novo, eu quero ver alguém que falou isso pra você. Mas rapaz, eu queria tanto ver que você me mostrasse só um desses caras com 1 milhão de seguidores. Quantos deles falou metade disso aqui pra você? De graça aqui, ó. Pega, aprende, faz o que você quiser. Mal, não tenho dinheiro para comprar seu curso. Não tem problema. Pega esse conhecimento, vai estudar e vai fazer melhor. Melhor do que você faz hoje. Só isso. Entendeu? No final das contas, eu me sinto extremamente orgulhoso de às 10h40 da noite ter 500 pessoas comigo assistindo meu boteco, o de número 65, e não cansam e persistem aqui e me estimulam a continuar falando o que eu tenho condições de falar. E detalhe, o que eu falei ontem, por exemplo, sobre a B3, quem mais falou? Só tem influencerzinho passando a mão na cabeça da desgraça da B3. Eu não vou passar e que se lasque. Passar a mão na cabeça, meu ovo. Não vou passar e acabou. É o que eu falei, o mercado está mudando. O mercado de influencers está mudando. Eu não vou mudar. Eu vou continuar do meu jeito. Enquanto esse jeito estiver colocando 50 pessoas numa live, eu estarei aqui. Entendeu? Porque eu não sei fazer de outra forma. Então, muito obrigado a cada um de vocês que reservou um tempo precioso para sua família. Nem abri, mostrei mais boteco. Mas lembrando, tira um print do meu boteco. Pode marcar, @Maurício. Lembra que eu falei? Eu não ganho nada com isso aqui. Tô aqui até agora, minha esposa está lá embaixo me esperando. Eu venho para conseguir ajudar cada um de vocês que não tem o que passar porque eu passei, pelo que eu passei. Só peço uma coisa a cada um de vocês que estão agora aqui. Print isso aqui. Fala, cara, adorei esse boteco, @Maurício Bellinello. Bota lá pra mim. Isso me ajuda, traz ainda mais gente pra me ver. É tudo que eu peço. Eu não vou mudar a minha forma de falar, eu não vou mudar o jeito, eu não vou mudar o conteúdo que eu gosto de abordar, eu vou falar do que eu quero. A única ajuda que eu peço pra vocês é compartilha, manda pros seus amigos. Esse boteco vai ficar salvo até domingo, tá bom? Lembrando, você que tá comigo pro curso de renda fixa profissional, amanhã, 2 da tarde, sábado, 2 da tarde, nós vamos ter o Cafofo do Mal, que é uma live, né, exclusiva para quem está nos grupos do WhatsApp, tá? O link vai ser enviado amanhã perto do meio-dia para tirar suas últimas dúvidas sobre o curso. E domingo, 7h30 da noite, abertura das inscrições, tá bom? Lembrando, o preço está fixado lá no formulário, vocês já sabem, mas no dia vai ter uma condição única que só vai valer durante a live. E os meus alunos do curso de commodities, da mentoria, do grupo premium, vão ter uma condição para lá de especial que também só vai valer durante a live. Então quero todo mundo lá, 7h30 da noite, aguardo vocês. Pessoal, de coração, me senti lisonjeado de ver 520 pessoas comigo aqui ao vivo agora, mesmo. Vocês não estão entendendo o quanto é difícil para mim, na sexta-feira, ter que pensar num tema e falar, não, eu não vou entregar de qualquer jeito, eu vou estudar. Eu estou estudando aqui desde as 8 horas da noite, acreditem em mim, para fechar um conteúdo como esse. Faço a minha colinha aqui para não esquecer nada, né? Esse é o nível de preocupação e de cuidado, de carinho mesmo que eu tenho. Porque é um carinho que eu adoraria que tivesse sentido comigo há 20 anos atrás, quando eu comecei, né, e que não tive. Então, de coração, espero mesmo que vocês gostem. Tira um print, marca @Maurício Bellinello. Se seu perfil for fechado, tira um print do seu post, manda para mim que eu compartilho na minha timeline, tá bom? Pessoal, de coração, aguardo vocês amanhã, domingo. Não puder comprar meu curso agora, não tem problema, eu não me ofendo, não fico triste, eu não estou aqui só para vender, eu ganho dinheiro com isso. Agradeço a cada um dos meus alunos por poder dar ainda mais conforto para minha família, mas para quem não pode, não quer ou agora não quer, não tem problema. Eu venho aqui porque eu gosto e porque eu quero e agradeço a presença de cada um de vocês, tá bom? Fiquem bem, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Um grande abraço, pessoal.